Quando se fala em carga fiscal em Portugal, muita gente pensa apenas no IRS. Mas isso é só a primeira camada. A carga fiscal portuguesa é um sistema em cascata. Tributo ao rendimento, tributo ao consumo, tributo ao património, tributo ao automóvel, tributo a contratos e operações financeiras e ainda pesa sobre o custo do trabalho através das contribuições sociais. Para perceber o que realmente se paga em Portugal, é preciso olhar para tudo ao mesmo tempo. Comecemos pelo que a maioria das pessoas sente primeiro, o salário. Em Portugal, o IRS é progressivo. Em 2026, as taxas gerais vão de 12,5% até 48%. Mas convém dizer, em rigor, que os 48% são taxa marginal máxima. Não significa que todos os rendimentos sejam tributados a 48%. Ao mesmo tempo, há ainda sobre o trabalho a carga contributiva para a Segurança Social. Regra geral, 11% suportados pelo trabalhador e 23,75% suportados pela entidade empregadora, com um total de 34,75%. Para os trabalhadores independentes, a taxa contributiva geral é de 21,4% e para empresários em nome individual e titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada pode chegar aos 25,20%. Mas a tributação sobre o rendimento não se fica apenas pelo salário. Muitos rendimentos de capitais, como os juros e os dividendos, continuam sujeitos, em regra, à taxa liberatória de 28%. Já no arrendamento habitacional, a taxa especial regra é hoje de 25%, podendo ser em certos contratos de maior duração. Ou seja, o sistema não tributa apenas o trabalho, tributa a poupança, o investimento e a renda. Do lado das empresas, o imposto central é o IRC. Em 2026, a taxa geral do IRC é de 19%. Para PMEs e Small Mid Caps, os primeiros 50 mil euros de matéria coletável são tributados a 15%, aplicando-se a taxa geral ao excedente. Mas o IRC por si só não conta a história toda. A isto pode somar-se a derrama municipal, que cada município pode fixar até 1,5%, e a derrama estadual, que incide sobre os lucros tributáveis mais elevados com taxas de 3%, 5% e 9% acima de determinados patamares. E há ainda um aspecto muitas vezes ignorado no discurso público, as tributações autónomas. Certas despesas são taxadas mesmo quando não correspondem diretamente ao lucro da empresa. As despesas não documentadas podem ser tributadas a 50% ou a 70%. Encargos com certas viaturas podem pagar 8%, 25% ou 32%, consoante o custo de aquisição, e as despesas de representação estão sujeitas a 10%. Portanto, nas empresas portuguesas, a carga fiscal não nasce apenas quando há lucro, mas em certos casos nasce também quando se gasta. Depois, vê o consumo, e aqui um imposto mais visível é o IVA. No continente, as taxas são de 6%, 13% e 23%. Nos Açores, 4%, 9% e 16%. Na Madeira, 4%, 12% e 22%. Isto significa que sempre que compramos bens e serviços, há quase sempre uma parte do preço que já está desenhada para o Estado. E como o IVA está embutido no preço final, muita gente sente-o todos os dias sem pensar nele de forma consciente. Mas o consumo não é só IVA. Existem também impostos especiais sobre o consumo. O IABA, sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, o ISP, sobre os produtos petrolíferos e energéticos, o IT, sobre o tabaco, e em certas categorias a fiscalidade especial também abrange bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes. E quando há importações de fora da União Europeia, pode haver ainda direitos aduaneiros além do IVA e, sendo caso disso, de impostos especiais sobre o consumo. Por isso, quando alguém abastece o carro, compra tabaco, compra álcool e manda vir mercadorias fora da União Europeia, está muitas vezes a pagar várias camadas de tributação ao mesmo tempo. No património, a primeira grande pancada fiscal costuma aparecer na compra de um imóvel. Aí entra o IMT, que varia consoante o valor do imóvel, a sua localização e o destino dado ao prédio. No continente, para a habitação própria e permanente, a tabela começa em 0% no primeiro escalão e pode ir até aos 7,5% nos valores mais elevados. Além do IMT, há normalmente o imposto de selo, na aquisição onerosa ou por doação do direito da propriedade sobre os imóveis, a verba geral aplicável é de 0,8%,
Comprar casa em Portugal, portanto, não é apenas pagar o preço da casa, é também pagar a fiscalidade de entrada. Mas a carga fiscal sobre o imóvel não termina na escritura. Depois de comprar, o proprietário continua a pagar IMI todos os anos. Nos prédios urbanos, a taxa é fixada pelo município entre 0,3% e 0,45%, podendo ir até aos 0,5% em casos excepcionais. Nos prédios rústicos, vai até aos 0,8%. E para o património imobiliário de valor mais elevado, existe ainda o AIMI. Em regra, há uma dedução de 600 mil euros por sujeito passivo singular ou 1,2 milhões na tributação conjunta. Acima disso, as pessoas singulares enfrentam taxas de 0,7%, 1% e 1,5% por escalão, enquanto as pessoas coletivas suportam cerca de 0,4%. Ou seja, em Portugal o imóvel pode ser tributado na compra e continua a ser tributado ano após ano pela mera detenção. Há ainda a tributação da transmissão gratuita. Nas doações e heranças, o imposto de selo sobre as transmissões gratuitas é em regra de 10%. Mas há uma nuance importante. Cônjuge, unido de fato, ascendentes e descendentes estão isentos dessa verba, de 10%. Ainda assim, quando a transmissão envolve imóveis, mantém-se a regra de incidência da verba dos 0,8% sobre a transmissão do direito de propriedade. Isto mostra bem que o sistema fiscal português distingue entre comprar, ter e transmitir património e cria regras próprias para cada um desses momentos. No automóvel, a carga fiscal também se reparte por etapas. Logo à entrada do veículo no sistema português, surge o ISV, um imposto especial monofásico pago no momento da introdução no consumo do veículo, com vista à atribuição da matrícula em Portugal. Para veículos de passageiros, o cálculo assenta essencialmente na componente de cilindrada e na componente ambiental. Isto significa que a fiscalidade do automóvel começa antes mesmo do carro começar a andar na estrada. Depois, enquanto o veículo existir e estiver matriculado ou registado em Portugal, há o IUC. E aqui há uma ideia importante. O IUC incide sobre os veículos matriculados ou registados em Portugal, independentemente do uso efetivo do veículo. Ou seja, o imposto é devido não porque o carro andou muito ou pouco, mas porque existe. Está registado e integra o universo tributável. No automóvel, portanto, Portugal cobra à entrada e cobra também pela posse ao longo do tempo. Há ainda um imposto que muita gente associa apenas a heranças ou casas, mas que na verdade aparece em muitas operações, o imposto de selo. No crédito em geral as taxas variam com o prazo, 0,04 por mês, quando o prazo é inferior a 1 ano, 0,5 quando é igual ou superior a 1 ano e 0,6 quando é igual ou superior a 5 anos. Nas garantias já há também tributação e nas apólices de seguros o imposto pode ser de 3%, 5% ou 9% consoante o ramo. Isto significa que o imposto de selo funciona quase como um imposto de circulação jurídica e financeira. Aparecem créditos, seguros, transmissões gratuitas, certos contratos e várias operações que não entram no radar do cidadão comum até ao momento em que as paga. Por isso, quando alguém pergunta qual é a verdadeira carga fiscal em Portugal, a resposta séria não é um número único nem um slogan. A resposta é: em Portugal, a carga fiscal é acumulativa. Tributa-se o rendimento do trabalho e do capital, tributa-se o lucro das empresas, tributa-se o consumo através do IVA e dos impostos especiais, tributa-se a compra, a detenção e a transmissão do património, tributa-se a entrada e a posse do automóvel e, pelo meio, tributa-se também o crédito, os seguros e as várias operações jurídicas e financeiras. É por isso que tanta gente sente que paga impostos em quase todas as fases da vida económica. Quando ganha, quando gasta, quando compra, quando possui e quando transmite.